O Senhor julgará as nações com justiça. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a palavra de Deus hoje nos convida a unir duas dimensões fundamentais da vida cristã: o amor fraterno e a responsabilidade no trabalho. Iluminadas pelo chamado de Deus a sermos fiéis administradores dos dons recebidos. E São Paulo, na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 9 a 11, e Jesus na parábola dos talentos, em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, nos mostram que a santidade passa pelo cotidiano, que o reino de Deus cresce nas pequenas e grandes fidelidades de cada dia. E no texto, Paulo escreve: quanto ao amor fraterno, Filadélfia, não há necessidade de que vos escreva, porque o próprio Deus vos ensinou. Tecai tecoi, a vos amar mutuamente. Procurai viver tranquilamente, cuidar dos vossos assuntos e trabalhar com as próprias mãos, como vos recomendamos. E ao utilizar o termo Filadélfia, Paulo usa um termo que une os laços da comunidade como uma verdadeira família de fé, onde o amor é a expressão do próprio ensino de Deus. E ao mencionar Theodikaitoi, Deus que ensina, não é apenas uma norma moral, é o Espírito Santo que escreve no coração do cristão a lei do amor. E trabalhar com as próprias mãos, em um contexto que alguns, esperando a volta iminente de Cristo, abandonavam seus deveres. E Paulo lembra que a espera do Senhor se manifesta em vida responsável, honesta e ativa. E com isso, no evangelho de hoje, na parábola, o homem entrega seus bens a 3 servos. Um recebe 5 talentos, outros 2 e outro 1. Os 2 primeiros multiplicam o que receberam, o último, por medo, esconde o talento. Ao retornar, o Senhor elogia os servos fiéis. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ao que nada fez, chamou de servo mau e preguiçoso, e retira-lhe até o que tinha. Aqui o talento simboliza tudo o que Deus nos confia: dons espirituais, habilidades, tempo, relacionamentos, oportunidades. O juízo não é o sobre quanto multiplicamos, mas se fomos fiéis. E essas duas passagens vão dialogar profundamente. A fidelidade no cotidiano, na primeira carta, na primeira leitura de hoje, no sentido de trabalhar com as próprias mãos, é como negociar os talentos. Não se trata de grandes feitos extraordinários, mas da fidelidade diária. E com isso há um amor que frutifica. O amor fraterno é um talento confiado a todos. Quem o enterra no egoísmo ou na indiferença age como servo preguiçoso. E nessa dimensão temos uma responsabilidade cristã. Esperar o Senhor não é passividade, mas ação confiante, sem ansiedade, mas com perseverança. E assim como o Senhor retorna para pedir contas, também cada cristão será chamado a apresentar o que fez com a vida, os dons e as oportunidades que recebeu. Muitas vezes, corremos o risco de cairmos no sentimentalismo de fé, achando que nós vamos simplesmente crescer, amadurecer na fé pelo sentimentalismo. Mas aqui nós temos uma dimensão de um compromisso. E com isso, nós somos chamados, no nosso trabalho, a viver a fé no ambiente profissional, significando honestidade, dedicação e caridade, transformando cada tarefa em oferta a Deus. Na família, amar e cuidar dos nossos próximos, sem buscar reconhecimento, é multiplicar os talentos.
na igreja, usar os dons de escuta, de ensino, de organização, de oração para a edificação da comunidade é ser servo bom e fiel. E com tudo isso também devemos ir contra a passividade espiritual. O servo que enterra o talento representa aqueles que, por medo ou comodismo, deixam de agir. E no mundo atual, isso pode significar calar diante das injustiças, negligenciar a vida de oração ou se acomodar na fé. E com isso, nós podemos entrar aqui numa dinâmica de um exame de vida de consciência, onde devemos examinar os talentos que Deus nos deu, sejam espirituais, materiais e relacionais. E também nos perguntar: tenho multiplicado ou enterrado esses dons? E multiplicar os dons entra na esfera do testemunho, a partir do momento ao qual também nós testemunhamos a nossa fé naquilo que fazemos e como fazemos. Isso já é utilizar bem do dom. A santidade não está reservada aos grandes feitos, mas à fidelidade cotidiana. Novamente, corremos um risco, ainda mais nos tempos aos quais nós vivemos, onde somos estimulados constantemente pelos sentidos, seja nos aspectos visuais e auditivos, a termos uma sensação, uma emoção de pertencer a Deus. É evidentemente que pertencer a Deus é algo extremamente que deve nos levar à alegria, mas tudo isso deve nos remeter ao compromisso da vida, à fidelidade cotidiana. E se vivermos o amor fraterno, cuidarmos de nossos deveres e multiplicarmos os dons, ouviremos um dia do Senhor as palavras mais doces que um coração pode escutar. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.